Eu não sei o que o Senhor separou para você essa manhã, mas eu sei que é exatamente o que você precisa. Eu não conheço as suas dores, eu não conheço as suas áreas quebradas, mas o Espírito Santo está aqui e Ele conhece. Então Ele tem uma medida específica para você. Enquanto eu estiver aqui pregando a palavra, o Espírito Santo vai trazer revelação no seu coração e Ele vai apontar essa palavra na direção da sua ferida, na direção daquilo que Deus quer construir, daquilo que Deus quer fazer. Por isso você precisa ficar mais atento quando a palavra está pregando do que quando você está em uma boa palestra de um treinador, de um bom coach, numa sala de aula, porque na sala de aula você precisa prestar atenção no que o professor está falando lá na frente. Mas quando a palavra está sendo pregada, você precisa prestar atenção no que o pregador está falando, mas também no que o Espírito está falando do seu lado. Então você precisa ficar mais atento ainda, porque Deus não está falando só através do pregador, Deus está falando também por meio do teu Espírito no seu coração. Então você precisa ficar em espírito de oração, para que você receba tudo que Deus tem para falar para você. Muitas vezes eu estou num culto e Deus fala coisas poderosas comigo através do pregador, quando ele está pregando a palavra. Mas por vezes a palavra sai da boca do pregador e encontra a palavra também falando no meu espírito, coisas pessoais para mim a partir daquele verso que o pregador está usando. Às vezes o pregador está usando a palavra em uma direção, e o Espírito Santo começa a trabalhar o mesmo versículo no meu coração em outra direção. Quantos já aconteceu isso com você? O pregador está pregando uma coisa aqui, Deus está te dando outra pregação. Por isso nós precisamos ter muito zelo, ouvidos ativos, atentos, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Outro fator é que quando a palavra está pregando e o seu coração ousa crer, ousa dizer amém, sinais e maravilhas podem acontecer, amém? Então nós estamos ouvindo o pastor, que está sendo usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está falando no nosso coração, e ainda temos o Espírito Santo agindo com sinais e maravilhas, fazendo coisas em nós. Então nós precisamos ficar atentos, para que a gente possa cooperar com o Senhor. E você coopera com o Senhor ouvindo, crendo e obedecendo. Diga comigo: eu coopero com Deus, ouvindo, crendo e obedecendo. Aleluia. Eu quero pregar hoje sobre o poder do Espírito Santo, sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nós estamos em uma série de mensagens nas quartas-feiras, com o tema Sejam Cheios do Espírito Santo. Estamos ficando cada vez mais aleluiados, mais avivados, amém? Não tem como pensarmos e falarmos do Espírito Santo e não sermos acertados pela sua presença, pelo seu poder. E hoje eu não consegui pregar outra coisa, outro tema, que não fosse a pessoa do Espírito Santo. Romanos, abra sua Bíblia comigo lá, em Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Ou melhor, antes, vamos ler daqui a pouco Romanos, vamos ler outro texto agora, vamos ler Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Salte de Romanos, vá para Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Aqui há uma promessa acerca daquilo que nós estamos ou podemos vivenciar hoje, daquilo que está disponível para nós, mas para os nossos pais, profetas, sacerdotes, reis da velha aliança,
não estava disponível ainda. Por isso o escritor do livro de Hebreus, ele vai dizer que nós estamos vivenciando uma aliança maior, melhor do que a aliança de Abraão, Moisés, do que os nossos pais. Porque existem coisas que foram profetizadas por eles, mas eles não desfrutaram. Foram reservadas a nós. E dentre as promessas que foram reservadas a nós, há uma que supera todas, que é o derramamento do Espírito Santo. É o acesso à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Esse acesso que pode ser desfrutado hoje de maneira ilimitada. Eles experimentavam periodicamente. Às vezes, o Espírito Santo vinha sobre um profeta, liberava uma palavra, fazia algo e se retirava. Vinha sobre um rei como Davi, ele ministrava algo no coração, dava uma direção e se retirava. Mas nenhum deles podia ter acesso contínuo, permanecer na presença do Espírito Santo. Mais do que isso, estar no Espírito Santo, ser um com o Espírito Santo, ficar no Santíssimo Lugar é algo que foi profetizado e preparado para nós. Eles experimentavam, depois de muito tempo experimentavam de novo. É porque quando nós lemos as experiências de Davi, nós lemos todas em alguns capítulos. Se você se dedicar, você pode ler todos os capítulos em um dia, em 3 dias, em uma semana. Isso pode fazer com que você ache que aquilo foi experiências consecutivas, que todo dia, porque cada capítulo Davi está tendo uma experiência, então todo dia Davi estava tendo uma experiência com o Espírito Santo. Mas não. Aqueles capítulos são resumos de experiências com o Espírito Santo em uma vida inteira. E nós conseguimos contar quantas foram. E a vontade de Deus é que tenhamos, eu e você, tantas experiências com o Espírito Santo, que não possamos contar. Está liberado isso para nós. Porque a vontade de Deus para nós é mais do que ter uma experiência ocasionalmente, às vezes, com o Espírito Santo. É que andemos no Espírito, em comunhão com o Espírito Santo. Os homens da velha aliança não puderam ser habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo ficava lá no tabernáculo, dentro da arca da aliança. Mas hoje, eu espero que você dê um glória a Deus, você é a arca da aliança. O Espírito Santo habita em você, a pessoa do Espírito Santo habita em você. Vamos ler. Olha a promessa: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e observeis. Uau, olha o que foi profetizado para nós e nós podemos desfrutar. Deus está dizendo: vocês não vão mais ter um coração de pedra, incapaz de compreender a Deus e responder a Deus. Darei a vocês um coração novo, um espírito novo. Coração aqui é espírito. Darei a vocês um espírito regenerado, um espírito santo. E eu não estou falando agora do Espírito Santo, mas um espírito, o seu espírito santificado, o seu espírito limpo do pecado, o seu espírito limpo de toda acusação, de toda condenação. E porém nesse espírito limpo o meu Espírito Santo. Aleluia. Aqui ele diz: eu tirarei de vocês o coração de pedra. E quando eu penso em pedra, eu me lembro de como
era o relacionamento do povo com a lei de Deus. A lei de Deus, ela não estava escrita no coração. A lei de Deus foi dada no Sinai, escrita em pedras. Quantos sabem disso? Os 10 mandamentos. Deus escreveu fora, porque o coração do homem não podia receber dentro. Deus escreveu as leis nas tábuas, os 10 mandamentos, lá no Sinai. Agora preste atenção. Quando foi o Sinai? O Sinai foi 50 dias após a saída do Egito. Diga comigo, 50 dias da saída do Egito. Foi quando Deus deu os 10 mandamentos. Essa foi a maneira de Deus de descer no meio do seu povo no Velho Testamento. Foi a maneira de Deus de tocar o seu povo no Velho Testamento. Depois da saída do Egito. O Egito aponta para a nossa velha vida. O Egito é a sua velha vida. A sua vida sem Deus. A sua vida sem conhecer a Jesus. É o seu Egito. Uma vida de escravidão no pecado e escravo do diabo. É a sua vida no Egito. O povo sai do Egito e ele passa pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre rumo à Terra Prometida. O Mar Vermelho que se abre, segundo o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, é uma figura do batismo das águas que nós recebemos. O apóstolo Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios, que o povo hebreu, saindo do Egito, vivenciou uma espécie de batismo. Batismo é transição. O velho morreu e o novo nasceu. Eles passam pelo batismo e agora vão rumo à terra prometida. Mas eles não podem desfrutar da terra prometida, da Canaã, sem antes vivenciar Sinai. Antes de vivenciar a experiência do monte. E a nossa história com Jesus, com Deus, é a mesma coisa. Porque essas coisas são figuras daquilo que nós vivemos. A gente estava no Egito, saímos do Egito, entregamos a nossa vida a Jesus, vivemos o batismo em Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus. Quem entregou a vida para Jesus aqui? Você foi mergulhado em Jesus. Depois, nós passamos pelo batismo nas águas. Batismo nas águas. O que é um batismo nas águas? É uma confissão pública daquilo que aconteceu no meu interior. É como se eu estivesse dizendo assim, não tem volta mais. Eu assumi um compromisso. E você concorda comigo que quando o povo passou pelo mar, foram quilômetros de caminhada dentro do mar. Não foi 10 metros, não foi 20 metros. 10 metros você entra, eu quero voltar. Talvez ainda valha a pena. Dá para voltar? Pouco esforço. 10 metros, 100 metros, pouco esforço para voltar. Mas o mar foram quilômetros, muitos quilômetros de distância. Então, imagina que eles estavam na metade do mar. Se eles pensassem em voltar, dá muito trabalho, melhor ir para frente. Já custou muito. Então, o batismo nas águas é essa figura. É quando nós assumimos um compromisso, uma responsabilidade que nos custa algo. Na nossa caminhada cristã, nós já passamos por momentos que a tentação de voltar para o Egito veio. A tentação de voltar atrás veio. E alguns de vocês, eu já passei por isso, olhou para trás e falou assim, eu
Voltar? Olha o tanto que eu já caminhei. Há momentos que nós não voltamos para o mundo por uma questão de inteligência, irmão. Eu espero que você já tenha chegado nesse ponto. Aonde você olha e não é inteligente. Porque você olha e fala assim, olha o que eu já construí. Eu estava a quilômetros, agora eu estou aqui. Não vale a pena. É melhor prosseguir. Você assumiu uma nova vida. Batismo nas águas. Então, depois do batismo nas águas, vamos rumo a Canaã, mas passamos pelo Sinai. No Sinai, Deus dá a lei. Agora, qual que é o seu Sinai? O que acontece para nós depois de 50 dias da morte de Jesus, de Páscoa, morte e ressurreição? Depois da morte e ressurreição de Jesus, Deus decide habitar no meio do seu povo mais uma vez. Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes. O que é dia de Pentecostes? 50 dias após a Páscoa, dia da colheita. No Pentecostes, aleluia, Deus fez de novo o que fez lá no Sinai. Só que agora, Deus não escreveu as leis numa pedra fora. Deus escreveu as leis no nosso coração, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós e Ele escreveu a vontade de Deus no nosso espírito. Aí o texto que nós lemos, Ezequiel, diz: agora vocês serão capazes de corresponder. Vamos ler o final. Eu leio para você, olha só. Farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e observeis. O Espírito Santo vai fazer a gente guardar. Quem aqui, diante do pecado, o Espírito Santo já disse assim: ei, vai não. Não faça isso. A palavra de Deus diz isso. Essa não é a sua natureza. Não vá por aí. A voz do Espírito agora está dentro de nós, apontando a vontade de Deus. Apontando, nos lembrando da cultura do nosso reino. Nos lembrando da nobreza, da maneira de agir do nosso reino, da nossa nova natureza. Aleluia. Então hoje, nós não podemos viver a nova aliança, a vida com comunhão com Deus, sem o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, precisa tomar mais o nosso dia a dia. A gente precisa pensar mais, a palavra é essa. Nós precisamos pensar mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que está fazendo todo o trabalho. Deus se move através de dispensações, de tempos, eras. Na velha aliança, nós vamos ver Deus Criador. Em Jesus, o Filho. Na dispensação da velha aliança, Deus Criador. Na dispensação de Jesus, Deus Filho. Na dispensação da igreja, é o Espírito Santo que está trabalhando agora. Então, se nós quisermos acelerar, facilitar o processo, nós precisamos querer passar mais tempo com a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos pensar mais no Espírito Santo. Romanos, agora sim. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu daria: nós somos pentecostais. Eita glória, apertei o botão agora. Eu estava achando vocês quietinhos, aí agora eu apertei o botão vermelho. Nós somos pentecostais. O que é ser pentecostal?
é crer que é impossível se relacionar com Deus, viver essa aliança, sem a pessoa do Espírito Santo e mais, ter uma expectativa na realidade dos dons hoje, na manifestação dos dons espirituais hoje. Nós cremos que todos os dons espirituais estão disponíveis para nós, porque estão no Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de nós. Você não pode, não é educado você pedir para alguém ir até a sua casa e ele deixar para fora aquilo que ele é. Não é educado. Não é educado você dizer para o Espírito Santo, venha, mas não traga os seus sinais e maravilhas. Não é educado. Não é ser cordial. Você trazer alguém para sua casa, querer ser hospitaleiro e dizer para ele como ele tem que ser. Então o Espírito Santo, quando ele vem com quem ele é. E ele é poder. Isso merecia um glória a Deus. Ele é poder, irmão. Ele é dons, é sinais e maravilhas. Tudo isso está nele. Cura. Profecia. Palavra de conhecimento. Tudo isso está nele. Disponível para nós. Agora vamos lá ler Romanos. Eu sei que quando você ouve somos pentecostais, é possível que em algum lugar você diz, não sei. Não sei. Por quê? Porque não está muito em alta. Porque alguns estão queimando o filme. Mas nós não podemos deixar de crer no que é verdadeiro, porque nos apresentaram uma nota falsa. Nós não podemos rejeitar o que é verdadeiro, porque tivemos uma experiência com uma nota falsa. Alguém aqui já teve a péssima experiência de pegar uma nota falsa? Levanta a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Quem já pegou uma nota falsa? Agora, mão lá no alto. Me ajuda aí. Agora, só abaixa a mão quem, depois de pegar uma nota falsa, se hoje eu quiser te dar uma nota de 100, você não quer porque você está traumatizado. Abaixa, não. Os irmãos baixaram a mão, isso não quer não. Vamos lá, presta atenção. Tio Bill vai explicar. Tem um quadro aqui pro tio Bill desenhar. Tio Bill explica. Vamos lá. Ó, vamos lá. Mariazinha, um dia pegou uma nota que era falsa. Mariazinha teve uma experiência ruim. Joãozinho chegou até Mariazinha e falou, tem uma nota de 100 para você. A minha pergunta é, quem de vocês que estavam com a mão erguidas, que tiveram uma experiência com uma nota falsa, e por causa dessa experiência, se eu quiser te dar uma nota de 100 verdadeira, essa parte que faltou? Desculpa, então foi erro do tio Bill. Então, eu vou te dar uma nota de 100 verdadeira, ok? Agora levanta a mão quem pegou a nota falsa, vamos lá, agora vai dar certo, hein? Quem hoje, se eu quiser te dar uma nota de 100 verdadeira, você não quer? Por que vocês ficaram com a mão levantada? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por mais que se pareça. Volta para cá para a didática, volta para cá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, por mais que se pareça. Então por que você, porque teve uma experiência ruim com o pentecostalismo, ruim com a manifestação dos dons, ou você teve uma experiência, ouviu coisas caricatas e excessos, você está fechando o seu coração para o que é verdadeiro, para o mover do Espírito Santo. O diabo quer mesmo
que você negue a nota de 100. Porque Ele sabe que com a nota de 100 você faz muitas coisas. Ele quer mesmo que você tente viver uma vida sem o apoderamento do Espírito Santo. Ele quer mesmo, porque alguém foi lá e fez um vídeo caricato orando em línguas e brincando com o dom de Deus na internet, você pare de orar em outras línguas. Ele quer mesmo, porque assim você não edifica o seu espírito. Ele quer mesmo que você não tenha expectativa que Deus venha com uma profecia, porque assim, Deus precisando falar com você de fora, porque você não está ouvindo dentro, que às vezes acontece, você não vai dar crédito a alguém. Agora vamos ler. Meu Deus, já tentei 3 vezes. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diga comigo, nós não nos envergonhamos do poder de Deus. Porque precisamos desse poder para a salvação. Eu tenho ficado incomodado com as brincadeiras com o mover do Espírito Santo. Eu não vou ser um santarrão e dizer para você que eu nunca acho graça, que eu nunca dou uma risadinha, mas já deu. Eu acho que todo mundo que tem esse sentimento, que a gente até ri porque é engraçado, mas logo depois vem um constrangimento. Uai, como assim? É sobre o mover do Espírito. Talvez aquilo não seja o mover do Espírito, ou seja, alguém no excesso do mover. Mas como os nossos filhos vão desejar experiências com o Espírito Santo, se nos vêm rindo das experiências? Os nossos filhos não sabem separar o que é excesso e o que não é. É mais saudável não nos ver rindo, zombando. Se for para rir, vamos rir no Espírito, amém? Eu sei que quando o irmãozinho está cheio do Espírito Santo, eu sempre digo, quando alguém está cheio do Espírito Santo, que bom que ele não está se vendo. Depois que a gente vê, meu Deus, eu estava desse jeito. Sim, porque quando a gente fica bêbado, é assim que a gente fica. E o Espírito Santo é se embriagar da presença de Deus. Mas eu estou falando de zombar, não é sobre... eu sei que depois que tem um mover do Espírito Santo, o irmão fica brincando com coisa. Rapaz, tu estava embriagado, varão. Você sabe como é que você estava? Rapaz, tu estava dando glória a Deus aqui, tu estava pulando, estava correndo. E a gente ri, saudável. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da zombaria que o diabo está produzindo nas redes sociais e muitas vezes sobre o nosso aplauso. A gente assiste. E muitas vezes seu filho está do lado assistindo. Isso é perigoso. Você talvez consiga guardar o seu coração, mas o seu filho vai crescer achando uma palhaçada o mover do Espírito Santo, porque ele não sabe separar as coisas. E nós estamos vendo o movimento pentecostal, que foi algo extremamente sério, se tornar algo fora de uso. O movimento pentecostal, as igrejas pentecostais, foram durante anos, muitos e muitos anos, centenas de anos, guardiãs do mover do Espírito Santo. Enquanto muitas igrejas negaram a realidade dos dons espirituais, pelo mesmo motivo que nós estamos sendo tentados a negar, porque os excessos não são de hoje. A igreja de Coríntios, Paulo não diz que era diabo ali. Paulo diz, vocês têm todos os dons do Espírito fluindo no meio de vocês. Porém, vocês estão cheios de excessos. Vocês estão imaturos. O apóstolo Paulo não diz, cessa o dom no meio de vocês. Cessa esse negócio de mover de sinais.
O apóstolo Paulo não diz para parar de orar em línguas. Ele diz quando e como. Ele diz como usufruir do dom. É como se o apóstolo Paulo chegasse lá e fizesse uma canaleta para onde o mover tem que ir para transformar a vida e deixar de ser entretenimento. Vamos lá. Ele dá propósito ao poder de Deus. Então, desde lá, tinha excessos. Desde lá alguém tem que dizer, eu não me envergonho. Por quê? Porque a nossa carne, por vezes, vai ser tentada a se envergonhar. A nossa carne, por vezes, vai ser tentada a se escandalizar. Mas nós não andamos na carne, nós andamos no Espírito. Então, os nossos pais, mesmo debaixo de chacota, porque para Azusa acontecer, mais de 110 anos atrás, se eu não me engano, daqui a pouco eu confiro aqui, deixa eu conferir aqui, 1906. O mover do Espírito Santo lá na rua Azusa, já foi lá, Alfred? Então na hora que eu for lá, você me leva. Lá nos Estados Unidos, o mover da rua Azusa, em 1906, estourou o mover do Espírito Santo, dons espirituais, curas, milagres. Uma casa que era tão cheia da presença de Deus, que as pessoas vinham de outras nações e chegando na rua próximo da casa, caíam cheias do Espírito Santo. Não tem tanto tempo assim. Já tinha jornal na época, registrado por jornais cristãos e seculares, o mover de Azusa. Mais de 100 anos atrás, esse mover aconteceu e ali nasceu o que nós chamamos de movimento pentecostal. Mas antes de Azusa, preste atenção nisso aqui, se houve o fogo do Espírito Santo em Azusa, quando você vai estudar a história, você vai ver que alguém chegou lá com um bastãozinho e botou fogo na casa, nas pessoas. Existiam os guardiões da presença, vou chamar assim. Pessoas que quando o mover do Espírito não estavam em uso, estavam orando em línguas contra tudo e todos, crendo no mover do Espírito Santo. Uma minoria escondida, 7.000 que não se prostraram. Estavam lá escondidos. E aí foram passando o bastão, até que de repente chegou na vida de William Samuel. Um homem negro, cego de um olho. E de repente o mover do Espírito Santo começa através da vida de William Samuel. Eu dei ênfase à cor, porque o mover do Espírito Santo na vida de William Samuel trouxe um grande mover de quebra de preconceito contra o racismo, inclusive nos Estados Unidos. Percebe que o Espírito Santo veio, teve sentir, cair, experiências, mas teve transformação social. Ok? Então, um mover que move aqui e transforma lá fora. Não é perca de tempo. Então, ali em Azusa, só existiu porque antes de Azusa, desde Atos, Deus tem encontrado pessoas para guardar o fogo de Deus, não se envergonhar, nutrir lá no secreto e ir levando de geração em geração. Eu não sei se vai cair em desuso o mover do Espírito Santo, como nos tempos anteriores aos nossos pais pentecostais. Mas eu sei que se isso acontecer, na minha casa o Espírito Santo não vai cair em desuso. Ainda que todos tenham vergonha do mover do Espírito Santo, eu não serei um desses. Eu vou guardar o fogo para a próxima geração. Então, vamos lá. Fomos chamados de pentecostais a primeira vez a partir de Azusa, mas sempre existiu aqueles que guardavam esse movimento. E desde lá, o Senhor está procurando quem possa guardar essa presença. E o nosso desafio é não termos vergonha da presença do Espírito. Eu tenho visto hoje as pessoas com mais dificuldade de fluir nos dons espirituais do que há 10 anos atrás. É como se as pessoas recebessem o Espírito Santo, mas quanto à manifestação dos dons,
elas estão travadas. Por quê? Aqui, ó. Uma discordância mental, fruto dos excessos. Eu não quero isso. Começa a nascer uma vergonha. E nós temos que quebrar isso no nosso meio. Então eu queria muito que você parasse de ficar dando curtida e views nesse material que surge por aí e se torne um guardião da presença. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Agora, tendo dito isso, a gente tem dois movimentos, se eu posso dizer assim, que acreditam no mover dos dons espirituais para hoje. Ou seja, não são cessacionistas. Não creem que o mover do Espírito Santo, os dons ficaram só lá na igreja primitiva. Quais são esses dois moveres? Os pentecostais, vamos dizer que tem três. Pentecostais, carismáticos e neopentecostais. Pentecostais, carismáticos e neopentecostais. Quem são os carismáticos? Carismáticos são igrejas tradicionais. Eu vim de uma igreja carismática. O que é isso? Uma igreja tradicional, histórica, que era cessacionista em muitos aspectos, talvez não admitam, mas não pregavam sobre os dons espirituais. E ela recebeu um avivamento. Aí é uma igreja carismática. Uma igreja que era tradicional, histórica e recebeu o derramamento do Espírito Santo hoje. Aí é uma igreja carismática. Qual a diferença dos carismáticos para os pentecostais? Primeiro, os carismáticos derivam de igrejas históricas. Ok? Segundo, os carismáticos, a maioria, vamos dizer assim, se divide meio a meio. Metade dos carismáticos acreditam que o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento são uma coisa só, acontecem junto. Quando você nasce de novo, ali já está a experiência do batismo do Espírito Santo. Metade dos carismáticos creem assim. A outra metade crê que são duas experiências distintas. Uma com o Espírito Santo quando eu nasço de novo, e outra quando eu sou batizado no Espírito Santo. Outra coisa sobre os carismáticos. Os carismáticos não acreditam que o dom de línguas é a única evidência do batismo do Espírito Santo. Orar em línguas não é a única não é a única evidência do batismo do Espírito Santo. OK? Nós como igreja somos pentecostais. Porém, deixa eu explicar algo para você aqui, com uma ressalva. Nós cremos que o Espírito Santo, primeiro, nós não somos uma igreja histórica, apesar de eu ser fruto de uma igreja histórica, ninguém aqui tem mais de 100 anos de igreja, ok? E ninguém aqui era uma igreja tradicional, ok? Então, primeiro ponto é esse. Nós, como igreja, cremos que o Espírito Santo age em duas manifestações. Uma no novo nascimento e outra no batismo do Espírito Santo. Então são duas grandes experiências com o Espírito Santo. Ok? Porém, divergimos do pentecostalismo, então, uma observação, quanto à crença de que a única evidência do batismo do Espírito Santo é orar em línguas. Nós não acreditamos assim. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que há pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e não oram em outras línguas, apesar de, da parte de Deus estar liberado. Da parte de Deus está disponível. Da parte de Deus, o dom de orar em outras línguas é para todos. Mas nem todos oram.
não pela vontade de Deus. Escolha, incredulidade e outras coisas. Não quero, é uma opção. Não comungo com isso, não quero. Mas eu conheço irmãos que não oram em outras línguas, mas é visível os outros dons espirituais na vida deles, e mais, é visível o caráter do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Uma vida regenerada. E eles identificam que tiveram uma experiência com o Espírito Santo pós o novo nascimento. Agora, é uma regra que a experiência do batismo tem que acontecer sempre separada? Não. Tem gente que é quase na mesma hora. Nasce de novo aqui, entrega a vida para Jesus, e de repente alguém vem, põe as mãos, e já é batizado com o Espírito Santo. Ok? Mas nós acreditamos que isso é uma exceção, que o comum é serem duas experiências espaçadas. Quantos compreenderam até aqui? Ok? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Em breve vai estar pronto. Por que eu estou dando uma aula nesse sentido hoje? Dessa maneira. Em breve vai estar pronto o manual de fé da nossa igreja. Já está todo escrito. O credo da nossa igreja. O que é credo? Credo é o manual de fé de uma família espiritual, de uma igreja. As igrejas históricas todas têm. E isso é algo maravilhoso. Então nós escrevemos o nosso credo. Lá está lá sobre quanto a essas coisas, né? Nós somos o quê? Tradicionais, pentecostais, carismáticos. Exatamente como eu escrevi aqui, está descrito no credo. Quanto à homossexualidade, qual é o nosso posicionamento como igreja? Está escrito lá. Quanto a casamento, quanto a batismos. Então qualquer coisa que você quiser saber, qualquer coisa eu exagerei, porque é muita coisa, né? Mas a maioria das coisas fundamentais você vai encontrar no credo da igreja. E assim que estiver pronto, ele vai estar disponível na loja da igreja para todo mundo. Ler em casa, consultar sobre os dons ministeriais, sobre várias coisas. E uma delas é isso. Então, quando estiver pronto, eu vou trazer uma série de mensagens nessa pegada aqui, que nós vamos pegar cada ponto do credo e vamos mergulhar neles. Vai ser bom? Amém? Ok. Então, vamos ler o texto. E os neopentecostais? Os neopentecostais é os que estão fazendo essa bagunça. É triste, mas é isso. Os neopentecostais são aqueles que não têm tradição pentecostal. Aqueles que não têm responsabilidade com a tradição pentecostal. E estão fazendo essa bagunça de misturar evangelho com movimento coach, evangelho com teologia da prosperidade e outras coisas. Esse é o movimento neopentecostal. Ok? Por que nós não somos carismáticos? Porque se a gente for escolher, a gente está mais próximo, apesar de a gente ter uma divergência ali com os pentecostais, a gente está mais próximo do movimento pentecostal. Agora sim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito Santo todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, prescruta, entende, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Vamos parar aqui e voltamos daqui a pouco. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem conhece a mente do Rafael? A Bárbara? Não. Ela conhece em parte. Ela conhece o Rafael, ela conhece, conversa com ele, tem relacionamento com ele, mas exatamente o que está pensando agora, não sabe? Elas gostariam de saber, né, mulheres? Deus não faria isso conosco. O pouco que vocês sabem, às vezes já é difícil para nós. Eu te conheço, hein? E elas acham que porque acertaram 1000 vezes, vão acertar 1200. Não é assim. Às vezes vocês estão erradas. Às vezes vocês precisam lembrar que vocês não são o Espírito Santo. Vocês não são oniscientes, não sabem de todas as coisas. Apesar de acertar mais do que eu gostaria de admitir.
Mas quando você está sentado, a sua esposa olha e ela tem que ficar aqui, ó. Será o que ele está pensando agora? Hein? Uma mulher não pode ver um homem pensando, gente. É muito ofensivo. Elas ficam muito bravas quando elas veem a gente pensando. Porque a gente não está pensando com elas, entendeu? São possessivas. Tem que pensar com elas, em concordância. E aí está pensando, o que você está pensando? Não sabe. Às vezes acerta, às vezes não. Mas o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Igual você, o apóstolo Paulo está dizendo, você sabe o que você está pensando. Rafael, não sei o que está pensando. Não sei o que a Bárbara está pensando. Mas ela sabe o que ela está pensando. Você conhece os seus pensamentos. Você fala com os seus pensamentos. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que do mesmo jeito que você conhece tudo que está na sua mente, que você pensa, o Espírito Santo conhece tudo que está na mente de Deus. Tudo que está passando na mente de Deus, para cada um de nós e para todas as coisas, Ele é Deus. Então Ele é onisciente como Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então o texto começa dizendo que existem coisas que Deus tem reservadas para os seus filhos, que homem nenhum viu, que não penetrou o coração humano, que olhos nenhum viram. Uau! Quantas vezes eu vi pregadores ler esse texto e a igreja, uau! Coisas que o homem não viu, coisas que não penetrou o coração humano. Às vezes o profeta chega para você e diz, olha, Deus tem coisas para você que o seu olho ainda não viu, que não penetrou ao coração humano. Aleluia! Aí você já vai dando glória. Mas o texto não para aí. O texto diz que essas coisas que o meu olho não viu, que não havia penetrado no meu coração. Olha o que diz aqui. O Espírito Santo que conhece a mente de Deus sabe quais são essas coisas. Olha isso aqui. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós, aleluia, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E o Espírito que vem de Deus, ele está disposto a fazer uma coisa. O Espírito que vem de Deus está disposto a comunicar a nós o conhecimento da mente de Deus, para que conheçamos o que por nós foi dado, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Lembra aquilo que a gente falou lá no início? Que não penetrou o coração humano, que olho nenhum viu. Essas coisas está no coração de Deus. O Espírito Santo sabe quais são elas. E Ele quer comunicar essas coisas ao nosso espírito. Por isso, você precisa pensar mais no Espírito Santo. Você precisa perguntar mais no Espírito Santo. O que fazer? Como fazer? Porque o Espírito Santo sabe tudo. Olha só. Imagina só você... Alguns meses atrás eu fui ao Chile. E você fazer um passeio em lugares históricos, sozinho, você e sua esposa, é uma experiência legal. Mas você não sabe o que as coisas significam. Você olha um monumento e você diz, uau, que monumento bonito. Aí o outro olha, é bonito. E é só isso. Talvez você olhe, nossa, tem um buraco ali, parece que... O que foi, uma bala de canhão? Será que aconteceu uma guerra aqui? Tem um cara armado, uma estátua de um cara armado. Será que isso é um monumento que fala de uma guerra que eles vivenciaram? A gente fica tateando para tentar entender. E sem o guia a gente vai voltar para casa dizendo o que achamos que é. Mas aí quando você vai e faz uma viagem, e vai no mesmo lugar, e contrata um guia, você chega naquele monumento, o guia fala assim, no ano tal, aconteceu uma batalha, e dá um nome lá. E essa batalha durou não sei quantos anos. E essa batalha resultou na independência do povo tal.
Houve uma resistência, os inimigos vieram, mas aconteceu desse jeito. E ele vai te contando toda uma história e de repente ele liga lá do outro lado da rua. Você nem sabia que o que estava do outro lado da rua tinha concordância com o que estava aqui. Do outro lado da rua, aquilo lá aconteceu depois daqui. E ele vai narrando a história para você. Bill, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? É que a promessa de Jesus é que Ele nos daria o Espírito Consolador e que o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade. O Espírito Santo está aqui para ser o nosso guia. O Espírito Santo está aqui para que a gente chegue em alguns pontos da vida e Ele cutuque e fale assim, deixa eu te mostrar o que aconteceu aqui. Quando o Espírito Santo chega em algum lugar e te dá uma impressão, coisas aconteceram aqui. Quando você vai conversar com alguém e o Espírito Santo mostra que aquele coração está doente, e o Espírito Santo te dá uma palavra, você está vendo mais do que uma pessoa, você está tendo discernimento de espírito. O Espírito Santo está te mostrando. Agora, o guia lá do Chile, ele é limitado. Ele conhece um pouquinho do passado, ele conhece alguma coisinha do futuro, do presente, mas não conhece nada do futuro. Andar com o guia Espírito Santo é poder acessar plenamente o passado, poder entender o plano de Deus para o futuro, mas chegar em um lugar, em uma nação, em uma cidade, em um lugar chamado hoje, aqui nessa igreja, e o Espírito Santo te dá um salto e mostrar essa igreja daqui a 10 anos. Mostrar a sua vida daqui a 10 anos. O Espírito Santo vai nos guiar. Por quê? Porque nós somos muito bons em fazer escolhas ruins. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu preciso do Espírito Santo para saber tudo que é possível. Tudo, eu pergunto. Porque eu sou péssimo para tomar decisões. Ah, pastor, sei. Olha, você quer saber você quer saber mesmo? Se você não precisava da ajuda do Espírito Santo? Quem é casado aqui, eu já falei aqui semana retrasada. Quem é casado aqui é só lembrar das suas ex que você falou que era de Deus e não casou com elas, graças a Deus. Hein? Aquela atribulada, aquele endemoniado, hein? Aquele carnal que você falou, eu sei escolher. Viu só a carcaça de fora, mas estava podre por dentro. Ainda bem que a sua vontade não foi feita. Porque agora você não estaria com essa mulher linda, abençoada do seu lado. Eu boto a bola assim pra vocês, cara. Eu nem precisava vir nesse assunto de novo, homens. Eu fiz isso para te ajudar. Camaradagem. Eu botei a bola na cara do gol para você elogiar a sua esposa. Você fica, aleluia. Agora não é hora de aleluia não, varão. Agora não é aleluia não. Agora é aleluia. Eita mulher, ainda bem que Deus me deu você, é verdade, você é a personificação da vontade do Espírito Santo na minha vida, você, eita glória, você é a prova que o Espírito Santo sabe escolher bem. Aí hoje à noite era gol de placa, varão. Agora se quiser vai ter que voltar no culto da noite e eu vou tentar de novo. Você não sabe escolher, eu não sei escolher, eu preciso do Espírito Santo. E é isso, irmão. Sabe o que nos difere muito dos excessos do neopentecostalismo, daqueles que já foram pentecostais e hoje só tem título de pentecostal a igreja, mas já se tornou neopentecostal? É a falta de seriedade em responder à voz do Espírito Santo. É achar que o Espírito Santo é uma força, é uma coisa, para você sentir, arrepiar, ter uma experiência até com dons. E é isso. A diferença de um pentecostal raiz para um neopentecostal é que o pentecostal raiz entende que o Espírito Santo é uma pessoa.
E mais do que experimentar o poder do Espírito Santo, ele quer a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Já aqueles que estão no excesso, só querem usar o Espírito Santo para coisas, para dar carro, para dar promessas, para sentir, para experienciar. Mas é assim, cai na igreja, geme, ora em línguas, roda, quando levanta, bate a poeira e continua com uma vida carnal. O mesmo que está na igreja sapateando, está com conversa fiada, traindo a esposa. Até com irmã de igreja. E diz alguém cheio do Espírito Santo. Não, não. Você está experimentando, usando do Espírito Santo. Como eu já falei aqui, às vezes o Espírito Santo está no ambiente. Alguém sente e acha que está cheio do Espírito Santo. E mais, todos nós daremos conta diante de Deus a respeito daquilo que deixamos Deus fazer em nós. Usamos Deus, curei em seu nome, expulsei demônios. Nesse momento Jesus não confronta ninguém dizendo, no meu nome não. Ele não diz isso. Ele não diz, não foi no meu nome. Jesus diz, eu não te conheço. Pode ter sido no meu nome. E o meu nome há poder. Talvez você tenha orado, alguém tenha sido curado. Mas eu não te conheço, porque você usou do Espírito Santo, não andou com o Espírito Santo. Vamos lá. Nós temos que andar com o Espírito Santo, querer a pessoa do Espírito Santo. E se nós quisermos a pessoa do Espírito Santo, a opinião importa, as emoções importam. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo me encha com os dons, porque é útil para a pregação do Evangelho, para a salvação das pessoas, porque é maravilhoso receber o poder de Deus. Mas igualmente ou mais, melhor que seja mais ainda, eu quero andar com o Espírito Santo. Eu quero comunhão com o Espírito Santo. Eu quero não entristecer o Espírito Santo. Ah, se os crentes que querem sentir o poder de Deus quisessem tanto não entristecer o Espírito Santo quanto querem sentir o poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. E nós vamos ver lá a lista do apóstolo Paulo dizendo como entristecer o Espírito Santo. Ira, facção, que é trazer confusão no corpo. Tudo aquilo que é pecado, fofoca. A boquinha que ora em línguas. Depois está lá, está sabendo da vida de fulano. Que poder é esse? Que poder é esse que faz você orar uma linguagem espiritual, mas não faz você ter uma linguagem santa a respeito da vida das pessoas? O poder do Espírito Santo te faz falar em línguas, mas também te faz calar a boca. Fruto do Espírito chama isso. Eu vou explodir. Dentro de casa, o maridão te deu todas as desculpas para você chutar o balde. Ali não é hora de você orar em línguas. Virar para ele, brigando, orando em línguas. Não. É outro mover do Espírito Santo. Você vai irar, vai pecar. Ora em línguas para dentro. Dá. Abre a boca só para cantar um louvor. Te louvarei. Depois, temperou. Fruto do Espírito governou. Domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Mover do Espírito Santo governou. Vem cá, rapazinho. Vem cá, marido. Deixa eu falar contigo. Precisamos chegar nesse nível, amém? Então o poder do Espírito Santo está para nós, irmão. Coloca de pé no seu lugar para a gente orar. Ministério de Louvor, vem cá. Eu queria falar mais, mas... Aí.
Vamos sentar nós aqui, irmão. O irmão falou assim, fala mais. Vamos sentar nós aqui, vamos ficar, irmão. Que o povo está querendo almoço. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui nasceram de novo? Acho que você não está me ouvindo. Quantos aqui nasceram de novo e entregaram a vida a Jesus? Glória a Deus. Então você já tem o Espírito Santo, amém? Mas como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o batismo do Espírito Santo não é apenas ter o Espírito Santo. É ter o Espírito Santo presidente. É ter o Espírito Santo tomando a nossa vida. A gente está numa série de mensagens sobre o poder do Espírito Santo. E muitas pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo. Muitos que já foram batizados no Espírito Santo estão dando novos mergulhos no Espírito Santo. Porque a vida do crente deve ser assim, de glória em glória. E hoje eu queria te dar a oportunidade, você que está aqui, e que deseja ser apoderado pelo Espírito Santo, você que deseja ser batizado com o Espírito Santo, nós já vamos orar por você. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio pela primeira vez batizar, todos aqueles que quiseram receber, receberam. Porque a vontade de Deus é dar, mais do que a sua vontade é de receber. Porque Deus sabe como você precisa deixar o Espírito Santo governar a sua vida. E todos eles, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Talvez há pessoas aqui hoje que não oram em línguas. Talvez você até identifique que foi batizado com o Espírito Santo, mas não ora em línguas. Ou você tem dúvida se foi batizado ou não. Não ora em outras línguas. Esse dom de Deus está para você. Quando você ora em outras línguas, a Bíblia diz que nós oramos à vontade de Deus. A Bíblia diz que nós somos cheios de fé. Judas vai dizer isso. Aquele que ora no Espírito é fortalecido na fé. Eu poderia gastar 3 dias só ensinando os benefícios da oração em línguas. Que está para todos, disponível para todos. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, ou nunca orou em outras línguas e deseja, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você.